introdução da minha mensagem. Porque Jesus, ele é destacado no céu, ao lado do Pai, não é? Recebendo um livro selado com 7 selos. Quem estudou comigo nos últimos domingos sabe o que eu estou falando. E ali Jesus é reverenciado, amém? Pelos 4 seres viventes, digam comigo, querubins, 4 querubins. Pelos 24 anciãos, amém? E depois, por todos os anjos do céu, que começam a adorar ao Pai, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, o Filho. Entoam por isso um novo cântico. Por que é novo? Porque antes não adoravam o Filho, adoravam só o Pai. O Filho era um mistério. A partir da revelação do Filho, da vitória dele, ele agora no céu é reverenciado pelos anjos. Todos os anjos. Todos os anjos adoram agora o Pai e também adoram o Filho. Amém, povo santo? E essa é a sala do trono, é o lugar de majestade de Deus lá no céu. E essa palavra vai se encaixar com aquilo que eu vou mostrar a vocês na palavra de hoje. Jesus, ele entrou no céu para nos dar a mim e a você acesso a esse lugar. Amém, amados Deus? É um ângulo novo que eu quero mostrar à igreja, texto que não costumamos ler na Santa Ceia, mas eu quero que você entenda. Nós estamos entrando no mês da oração. E que isso importa? Importa, irmãos, que se Jesus não tivesse feito o que ele fez a nosso favor, as nossas orações não passariam do teto. Hoje estou entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, nosso Deus é soberano, nosso Deus é onipresente, nosso Deus é onisciente, é o Todo-Poderoso, o Pantocrator, em grego, o Todo-Poderoso Deus. Os seus 7 espíritos passeiam por toda a terra. Então você pode pensar, quando alguém se dirige a Deus na terra, qualquer um, inclusive aqueles que não são de Cristo, Deus ouve a oração deles. Você pode pensar assim. Mas eu vou mostrar a vocês, irmãos, o privilégio que é ser de Cristo. A nossa entrada na presença de Deus é diferenciada por causa de Jesus. Vocês estão começando a entender onde o pastor está conduzindo o pensamento de vocês. Queridos, um mês que nós vamos dedicar a buscar mais a presença de Deus e do Filho, é importante começarmos sabendo que eu e você temos o maior dos privilégios. Nós entramos, por causa de Jesus, diante da sala do trono de Deus. Então a minha oração, ela não fica só nessa atmosfera. A minha oração não fica presa nesse teto. Quando eu oro, quando você ora, a nossa oração é alçada à presença do Pai. Entender isso é maravilhoso. E adorar Jesus, porque nos permite isso, é maravilhoso. Porque todo ser humano quer ter contato com Deus, pelo menos uma boa parte. Mas nós podemos fazê-lo em tempo real. Amém? Nós vamos ter o privilégio de fazer isso de maneira diferenciada. Eu quero mostrar na palavra. Hebreus capítulo 10, verso 19. Vamos lá? Sem mais delongas, vamos ao texto. Praticamente toda a mensagem do livro de Hebreus. Glórias a Deus. Quantos estão com os olhos no texto? Diga amém. Eu não quero me alongar, eu quero que você entenda. Se você entender pela pregação e pelo auxílio precioso do Santo Espírito, você compreendeu o que está escrito aí, irmãos, nós vamos poder ter uma apresentação da Santa Ceia de uma maneira mais correta, mais precisa. Quem entendeu que é entrar na presença de Deus através de Jesus. Hebreus 10, 19 diz assim, quem quiser ler em voz alta com o pastor até o verso 22. A palavra de Deus diz assim, tendo, pois, irmãos, diga comigo, intrepidez. O que é intrepidez? Valentia, ousadia. Para quê, irmãos? Para entrar no Santo dos Santos. Através do quê? Pelo sangue de Jesus. Verso 20, vamos lá? Pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu. Preste atenção aí, antes de eu avançar. O
Qual é o novo caminho? É através do sangue. Mas através do que está escrito aí? Pelo véu. Presta atenção nesse detalhe. Vai ser importante para o seu entendimento. Pelo véu. E aí o texto explica, que está escrito aí, irmãos. Isto é, pela sua carne. Pela vida de Jesus. Presta atenção. O texto chama a carne de Jesus de véu. Já parou para pensar nisso? Foi digno da minha devoção em busca e oração, leitura de várias Bíblias, para tentar entender esse pormenor. O que é comparado aqui é a carne de Jesus com o véu. Presta atenção. Você não lê correndo, você não entende o que está escrito aí. Vou ler novamente o verso 20. Vamos ler de novo? Vamos lá juntos. Pelo novo e vivo caminho. Então é algo novo. Algo que foi feito depois. E é um caminho vivo. Que ele, Jesus, nos consagrou pelo véu. Isto é, pela sua carne. Verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí o texto nos exorta, verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que a palavra de Deus nos ensina? Qual é o convite para todos os cristãos? Que nós entremos, que nós nos aproximemos da sala do trono, do santo lugar, do santíssimo lugar, pela fé. Quantos dizem amém? Amém? Sabemos pelo texto que é através de Jesus. Mas o convite não é ir até Jesus. O convite é passar por ele, pelos méritos dele, nos permitir um acesso mais profundo ao santo lugar. Para você entender isso de maneira mais clara, essa figura, ela tem um paralelo no Antigo Testamento, não é? Quando a congregação no deserto, o pessoal de Israel, né, foi conduzido por Moisés a construir a tenda da congregação. Amém? Quantos se lembram disso antigamente? Como é que era essa tenda lá no deserto, irmãos? E esse modelo da tenda foi copiado de um modelo mostrado do céu. Amém? Era uma tenda em forma retangular. Tinham objetos do lado de fora dessa tenda, que tinha um cercado grande em volta, um perímetro cercado. Então, o pecador, naquela ocasião, levava um tributo de animal, passava pelo cercado maior, entrava naquele lugar. Passava por um altar, o altar de purificação, tinha um altar de águas, tinha um altar de sangue, onde o animal seria imolado. Amém? E aí começava a tenda propriamente dita. Seria até interessante se o pastor tivesse trazido aqui uma projeção para vocês visualizarem. Mas aqueles que já viram essa imagem estão conseguindo construir, amém? E neste tabernáculo, nessa tenda, só podiam entrar ali na primeira parte da tenda os sacerdotes da família de Arão, primeiro sumo sacerdote. E eles tinham que se santificar para entrar lá. Ali havia alguns objetos, tinha um menorá de 7 braços também ali dentro. Tinha a mesa dos pães da proposição, esse primeiro espaço, onde os sacerdotes podiam transitar. Mas aí, irmãos, vinha uma separação dentro dessa tenda, um véu muito espesso. Você não tem noção de como o véu era espesso. E eu estudando, eu fiquei abismado em saber os detalhes. Pela palavra de Deus, os estudiosos chegaram à conclusão de que o véu tinha a grossura de uma mão de homem. Imagina, você está pensando, conseguiu imaginar aí o interior do tabernáculo no deserto? Uma tenda quadrada, dividida no meio com uma cortina, só que essa cortina tem a grossura de uma mão de homem. Era uma cortina alta, até uma certa altura, e muito grossa,
feita com dobraduras de tecido, de linho, de carmesim, de púrpura, de azul. E era algo trabalhado, mas era uma cortina muito grossa. E além desta cortina, ficava um compartimento mais profundo, amém? Que era chamado de Santíssimo Lugar. O primeiro espaço, lugar santo. O segundo espaço mais interior, Santíssimo Lugar. Quantos estão acompanhando o raciocínio aí, amém? E esse modelo foi dado por Deus a Moisés, que fez o povo de Israel ofertar, e eles construíram essa tenda no deserto. Muito bem, o que nos interessa? No lugar santíssimo, no lugar mais profundo do santuário, nem a luz entrava, irmãos. Um detalhe que eu não tinha percebido, porque o candelabro ficava do lado de cá, desse véu espesso. Lá era escuro, dentro do Santíssimo Lugar. Lá dentro estava a Arca da Aliança de Deus, que simbolizava a presença do próprio Deus. Sabe quem podia entrar lá, irmãos? Quem podia entrar lá? O sumo sacerdote Arão, o primeiro, né? Depois, por hereditariedade, os que eram da família de Arão, eleitos como sumo sacerdote. Sabe quantas vezes ele podia entrar dentro desse compartimento, irmãos? Sabe quantas? Uma vez por ano. Então presta atenção, olha a dificuldade, parafraseando, irmãos, como era difícil se chegar a Deus no Antigo Testamento. Não é difícil? Era difícil, irmãos. Você tinha que levar um boi para matar no teu lugar. Você pisou na bola, pecou? Vai ter que arrastar um boi para pagar o preço do seu pecado. Era difícil assim. Por que Deus colocou tanto obstáculo? Para que o povo de Israel entendesse que a sua presença é santíssima. Vamos dizer amém. O homem é pecador. O homem é falho, é caído. E não tem direito de contemplar a beleza de Deus com facilidade. Quantos dizem amém? O caminho para se chegar lá não era fácil. Tanto era difícil que somente um homem por ano podia entrar no Santíssimo Lugar. Então aquele véu, irmão, separava o homem de Deus. E o representante que era eleito, que era o sacerdote, que nada mais é do que um mediador, nem ele tinha acesso a ficar entrando toda hora naquele lugar. Porque Deus é tão santo, e na presença de Deus, o homem errado é fulminado, era fulminado. Diz a história, né? Não sei se está na Bíblia, já vi muita gente falar isso, que o sacerdote, quando entrava no Santíssimo Lugar, no dia da expiação, que era uma vez por ano, ele tinha também seu pé amarrado uma cordinha do lado de fora. Caso ele viesse a ser fulminado lá no santo lugar, Deus não se agradasse dele, ele caía morto. E arrastavam ele pelo pé para fora do santo lugar. Para vocês verem que o negócio era tremendo na antiguidade, não é? Como Deus mostrou a Israel o que é santidade. Separação, santidade é separação. Diga assim, santidade é separação das coisas erradas, do pecado. Amém? Há um protocolo para entrar diante da presença de Deus. Havia um protocolo, havia todo um ritual, muito difícil. E aí nós estamos agora na nova aliança. Você viu aí no texto bíblico, Jesus nos inaugura um novo caminho. Posso dizer amém? O que era muito difícil para o homem se aproximar da presença de Deus, Jesus abriu por ele um acesso imediato. Quantos podem glorificar? Se você tivesse nascido naquela época, lá na primeira aliança, você ficaria muito, muito longe de Deus. Porque não havia expiação do Cristo ainda. Queria que você valorizasse o que Jesus fez por nós. Nós valorizamos várias coisas, o perdão dos pecados, nós valorizamos a inclusão na família de Deus, nós valorizamos uma série de eventos. Mas tem mais esse aspecto. Além de tudo isso,
além de você ser redimido, perdoado, justificado, também o Senhor Jesus te deu permissão para entrar no lugar mais santo, na presença do Deus vivo. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Amém, amados de Deus? Isso não é coisa comum não, querido. Presta atenção no que o pastor está querendo mostrar a você, e pelo Espírito de Deus você vai entender. A graça de nos aproximarmos de Deus é uma graça inenarrável. Não tem como mensurar, irmão. Você dobra o teu joelho lá na sua casa, do lado da sua cama, e você tem o direito dado pelo Senhor de entrar no santo lugar, no santíssimo lugar. Está compreendendo, irmão? Agora já não é mais um tabernáculo terrestre. Agora você entra diante do tabernáculo celestial, através de Cristo Jesus. Quantos estão entendendo? Diga amém. E eu fiquei pensando, irmãos, o privilégio é tão grande, no mês que nós vamos nos consagrar mais, buscar mais, eu espero, né? Todo esse mover que foi direcionado aqui, é porque tem gente, irmão, que negligencia o maior dos privilégios que o Senhor nos deu, o acesso ao Pai. Tem gente que negligencia. E pensando em casa, existem duas maneiras de negligenciar esse acesso. E é fantástico, é maravilhoso. Um deles é banalizar o acesso. Entrar de qualquer maneira na presença de Deus. Em pecado, não é? De maneira errada, adorando da maneira errada. Existe adoração errada? Existe. Existe. Quantos cânticos não são bíblicos? Quantas canções não são inspiradas na Bíblia, mas no antropocentrismo? Está querendo fazer massagem no ego dos homens. Você é uma bênção, você é precioso, você é pedra preciosa. Onde é que diz isso na sua Bíblia? Que você é pedra de Ofir, é ouro de Ofir. Há uma tentativa dos cânticos de fazer você muito maravilhoso, quando na verdade, Paulo diz, miserável homem que sou. As pessoas entram na presença de Deus, banalizando de qualquer maneira. Está em pecado, está fazendo coisa errada, está adorando errado, mas entra lá e se apresenta. Se compreendesse que Deus é fogo consumidor, além de ser amor, Deus é tremendo. Quantos podem dizer Deus é tremendo? E é santo. Bota na sua cabeça. Santo é separado. Santo é separado, irmão. Ele não comunga com a nossa treva. Ele não comunga com o nosso pecado. Mas eu não quero que se sinta miserável. O Senhor Jesus resolveu esse problema para a gente. Mas você tem que entender que entrar na presença de Deus santo, 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 santo 3 vezes é um privilégio que você deveria aproveitar. Só não entra de qualquer jeito. Existe um protocolo. Na sexta-feira, numa reunião de oração, mostrei à igreja. Quando, na antiguidade, aqui no meio dos homens, né, há um paralelo entre aquilo que acontecia na monarquia na terra e o que acontece no céu, porque Deus é rei. Quantos já viram aquela história de Esther? Já leram, já viram algum filme? Esther. Muito bem. Ela era uma das princesas ou rainhas separadas por Assuero, o rei daquele lugar. Mas nem ela podia entrar na sala do trono na hora que quisesse, mesmo sendo uma das esposas. Havia um protocolo para chegar diante do rei. Amém, amados? Lembram-se o que acontece na narrativa bíblica? Quando ela resolve ir para pedir a favor do povo de Israel, o rei estendeu para ela o que, irmãos? O cetro. Sabe por quê? Porque se ele quisesse, se ele tivesse de mau humor, se ele achasse que ela não era digna, ele podia com aquele cetro dizer, matem-na agora, na minha presença. Os reis terrenos tinham o poder de decretar a morte de alguém na hora, com aquele cetro. Mas na hora que ele estende para ela, na direção dela, era um ato de acesso, de misericórdia. Vocês estão entendendo? Eu expliquei para os irmãos que estavam aqui naquela sexta-feira, que nós devemos entrar na presença de Deus respeitando o protocolo, reconhecendo a grandeza, a dignidade dele de rei. Então ninguém entra diante do rei de qualquer maneira. Tem que entrar com reverência, de preferência com presentes. Fiz outro paralelo aqui. Você sabe, já leu, ou deve ter visto, vou fazer você lembrar.
que a rainha de Sabá ou de Sebá saiu da terra dela para ir lá visitar o palácio real de Salomão. Quantos conhecem a história, glória a Deus? Ela foi de mãos abanando, irmãos. Eu sou rainha, vou chegar lá, estou no mesmo top com o rei Salomão. Não, queridos. A palavra de Deus descreve uma grande caravana cheia de ouro, especiarias, coisas nobres, porque ninguém chegava diante do rei com mãos vazias. Os presentes vinham na frente. Se você fosse pobre e quisesse uma audiência com o rei, você fosse plantar-se em casa, você tinha que escolher a melhor abóbora, o melhor legume que você colheu, separá-lo para ir diante do rei e ofertar a ele primeiro o seu presente. Tem gente que entra na frente de Deus de qualquer maneira, não sequer faz um elogio para Deus. E a tendência, nós somos pidões e necessitados, já entra de Deus pedindo. Senhor, me ajuda, Senhor faz isso, Senhor faz aquilo. Não é assim que nós entramos, irmão? Desesperados. Quando você vai orar para Deus, você não começa a pedir logo de cara? Quantos aqui, antes de pedir, se lembram de adorar? Hã? Nós fizemos um exercício na sexta-feira aqui de adoração, e eu falei, ninguém vai pedir no meio da oração. Primeiro nós vamos agradecer e glorificar e exaltar a Deus. Depois, na segunda parte da oração, nós começamos a petição. Porque todos nós somos acostumados a entrar pedindo. Perdoa, me dá isso, me dá aquilo. Irmãos, faz um elogio primeiro para o papai, faz primeiro um elogio, dá um beijinho carinhoso primeiro, não é? A criança pequena chega diante do pai e da mãe, me dá R$1. Você é criança pequena, irmão, nem pede mais R$1, é 5 conto agora, né? Você é criança pequena, irmão. Ela não te beija, ela não faz nada, já pede direto, me dá R$1. Assim são alguns cristãos. Chegam diante do pai, nem faz um agrado primeiro, nem dá um presente primeiro. Um glória, um aleluia. Obrigado, Senhor, tu és maravilhoso, tu és exaltado. Depois tu pede. Vocês estão entendendo? E naquela sexta-feira, irmão, a reunião de oração ali teve muita glória. Todos que estavam aqui sentiram a presença de Deus poderosamente. A adoração nos elevou numa dimensão maravilhosa aqui na sexta-feira. Porque o povo entendeu que antes de pedir, tem que adorar. Tem que reverenciar o rei. Ninguém entra diante de um rei sem dar presentes. Existe um protocolo. Amém, povo santo? Privilégio que nós temos. Jesus nos deu esse privilégio. Eu disse que existem duas maneiras de negligenciar o privilégio. Uma é entrar de qualquer maneira. Qual é a outra? Qual é a outra maneira de negligenciar o privilégio? É não entrar. Nunca. Olha só que extremo, né? Tem gente que entra de qualquer maneira. Está errado. Tem que consertar tu entrar diante de Deus. Mas tem gente que não entra nunca. Aí, irmãos, é o extremo também que não adora a Deus. Presta atenção, querido. Por que um mover de oração o mês inteiro? Quantos de vocês oram todo dia? Nem eu orava todo dia. É verdade, irmãos. Quantos de vocês gastam tempo em oração por dia? 1 hora, meia hora, qualquer que seja o tempo. Antes de ir para o trabalho, ou no final da noite, antes de dormir. Não é verdade que alguns de nós passam, às vezes, 3, 4, 5 dias, 6, sem se dirigir a Deus? Somos tão ocupados. O privilégio de entrar na presença de Deus é negligenciado por muitos. É verdade, quantos dizem amém? Um cristão que passa vários dias sem falar com Deus, está dando as costas ao maior privilégio que ele tem, que é entrar no santíssimo lugar, diante do trono da graça. Vamos viver num tempo de pandemia, e a pandemia é só o princípio de dores. Virão coisas muito mais terríveis pela frente. Quem estudou a palavra comigo nas EBDs, entendeu. Vem perseguição, vem coisas tremendas na terra, efeito sobre o céu, efeito nos mares, efeito em tudo quanto é lugar, terremotos, fome, peste, guerra. Como sobreviveremos como cristãos se nós temos pouco hábito de entrar na presença de Deus? Como? Como é que sua fé vai ser firme? E eu não estou falando daquela oração que você faz, aquela rapidinha, lesco-lesco, né?
na hora do almoço. Aquilo ali não conta não, irmão. Tem uma oração que você acostumou dele pequenininho, né? Quer comer e fala assim, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Pronto. Essa oração não conta não, irmão. Isso aí não adora a Deus não. Você está só santificando o seu alimento, você gosta de comer. Só isso que você está fazendo. Você não quer se engasgar nem ser envenenado. Só isso que você está fazendo. Eu estou falando quanto tempo você gasta na sua semana, um tempo de qualidade, um momento de qualidade. Ah, pastor, eu trabalho o dia inteiro, trabalho 14 horas, 16 horas. Tenho certeza que você gasta um tempo na internet. Essa geração toda está corrompida pela necessidade do vício eletrônico. Eu duvido que você não gaste, em média, de meia hora a 1 hora, no mínimo, na internet. No Zap, no Facebook, no Instagram, qualquer outra desses canais. Duvido. Ou na televisão. Jesus perguntou aos discípulos, né? Quando ele estava indo para o Getsemane. Chamou Pedro, chamou os outros discípulos e falou assim, fiquem aqui comigo e vigiem. Vou ali orar. Quando Jesus voltou, encontrou como os camaradas? Dormindo. Isso é um quadro clássico do crente. Jesus convida ele, vigia comigo. O que você faz? Vou dormir. Jesus foi 3 vezes. Orou, voltou. Quando voltou, como é que estava? Dormindo. Foi de novo, orou. Aí Jesus reclama com eles. Vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora. 1 hora demais para vocês ficarem ligados em mim? Ligados em oração? Olha o nosso drama, irmãos. Eu falei, me incluindo, que até bem pouco tempo não tinha frequência de oração que era necessária. Eu queria estimular você a entender. Entrar na presença de Deus, pelos méritos de Cristo Jesus, é o maior privilégio que você tem como cristão, enquanto na terra. Antes da glorificação, antes de nós nos tornarmos imortais na volta de Jesus, você precisa aproveitar essa graça. Gaste tempo na frente de Deus. Te foi aberto o véu, irmão. O véu foi aberto. Por que dar as costas ao Santo dos Santos? Por que não cumprir o nosso chamado? O Senhor nos chama. Vem à minha presença. Busca a minha presença. Busque, irmão, em nome de Jesus. Grave perigo de nós vivermos na independência de Deus. Começamos a andar na nossa própria vontade, na nossa carnalidade. Ainda somos carnais também, espirituais e carnais. Uma dualidade. E nessa, irmãos, se não dermos lugar ao Espírito, daremos a carne. Isso é todo santo dia. Ou você anda no Espírito, ou anda na carne. Ou começa na carne e depois vai para o Espírito. Ou começa no Espírito e depois vai para a carne. A necessidade de nós buscarmos a presença de Deus todo santo dia. Quantos podem dizer amém? Quero mostrar a vocês o que Jesus fez por nós. Hebreus capítulo 9. Você está no capítulo 10. Volta para o capítulo 9. Vamos ler uma porção de texto que explica como foi que Jesus inaugurou um novo e vivo caminho para nós, através da sua carne. O tema dessa nossa mensagem é esse: entrando além do véu da carne de Cristo. Hebreus 9:1. Parece estranho dizer isso, né? O véu da carne de Cristo. Mas ele classifica esse véu como sua carne, através do autor aos Hebreus. Quantos já estão usando o texto? Diga amém. Vamos ler uma porção um pouquinho maior. O livro de Hebreus é magnífico. Eu sou um homem que gosta de toda a palavra de Deus, mas eu tenho um apreço muito especial para o livro de Hebreus, porque ele ensina a transposição daquilo que era ritual no Antigo Testamento, na Primeira Aliança, para o novo ritual em Cristo. Tudo que era material se torna espiritual. Essa transição é explicada no livro de Hebreus. Capítulo 9, verso 1. Quantos estão usando o texto, por favor? Acompanha, porque é raro falarmos sobre isso. Muito raro pregarmos sobre isso. Ainda que esse texto seja tão magnífico. Acompanha, por favor, não vai demorar muito. Capítulo 9, verso 1. A palavra de Deus diz assim: ora,
A primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e seu santuário terrestre. 2. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, onde estava o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães, e se chama como, igreja? Santo lugar. É o primeiro compartimento, está no fundo. Muito bem. Vai acompanhando. Verso 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, e se chama o que, igreja? Santo dos Santos. Ou, em outras passagens, Santíssimo lugar. É o lugar mais profundo daquele tabernáculo. O lugar mais sagrado daquele tabernáculo. O Santo dos Santos. E o verso 4 diz: ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Verso 5. E sobre ela os querubins da glória, e com sua sombra cobriam o tronco expiatório, a tampa da caixa. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. O autor dos Hebreus não quis ficar descrevendo tudo, tintim por tintim, de como era o tabernáculo. Ele vai fazer logo a aplicação. Verso 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, no santo lugar, os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Verso 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Presta atenção, irmãos. O sumo sacerdote era pecador. E ele tinha que fazer um sacrifício de sangue pela vida dele, porque era pecador na antiga aliança. E também pelo pecado do povo. Deus é santo, continue pensando nisso. Verso 8, não é isso? Querendo com isto dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido. Vai haver uma mudança. Esse primeiro lugar serviu a Deus para instruir o povo de Israel sobre santidade, sobre como entrar no protocolo para chegar diante de Deus. Mas Jesus vai fazer a mudança. Amém? Enquanto existiu o primeiro tabernáculo, Jesus não estava na terra. Amém? Mas Jesus vai fazer a grande mudança. Vamos lá, verso 9. Isto é uma parábola para a época presente. Agora já tem a época da igreja, dos cristãos. E segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifícios, embora antes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Vou dizer uma coisa para vocês. Os sangues derramados de animais não purificava a consciência daqueles que levavam sacrifício. Porque Jesus, o Cordeiro Santo, ainda não havia sido imolado. Você tem que entender, irmãos, você tem o privilégio de chegar diante de Deus hoje por causa do maior e mais perfeito sacrifício, o sangue de Jesus. Amém? Todos os sangues derramados, centenas, milhares, milhões de animais que foram mortos no período do primeiro tabernáculo, não ajudava muitos pecadores. Era só uma figura. Mas nós não estamos agora debaixo do sangue de animais. Nós não estamos nos beneficiando de sangue de animais derramados, mas nos beneficiamos do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue da aliança que fez conosco, a aliança que nós vamos celebrar nessa Santa Ceia. Como é maravilhosa essa nova aliança, baseada no sangue real. Não o sangue de animais, mas no sangue de um rei. A palavra do Senhor diz, verso 10, os quais não passam de ordenança da carne, baseados somente em comidas, bebidas, diversas oblações
impostas até o tempo oportuno da reforma. Olha a mudança aí. A reforma aí é a mudança. Vai sair essa metodologia, esse protocolo humano, limitado, e vai entrar um novo protocolo através de Cristo. Verso 11, igreja, leia comigo, vamos lá? Quando, porém, queria que toda a igreja lesse comigo verso 11, vamos lá? É a transição. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, diga assim, o tabernáculo do céu. Verso 12. Não por meio do sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Glórias a Ele eternamente. Amém, com o santo. Você tem direito a entrar no Santo dos Santos. Jesus inaugurou esse novo meio. E a maioria de nós vive isso repetidamente, mas sem perceber o privilégio. Tem gente que está há décadas na igreja, faz os rituais que tem que fazer, faz os protocolos que tem que fazer. Para pensar, irmãos, como Jesus é o único meio, o único caminho para Deus. Todos nós sabemos isso, né? Jesus é o único meio. Mas tem gente inventando uma série de outros meios. Queridos, a minha relação, a tua relação com Jesus, ela é mais do que apenas devoção. O Jesus não é nosso santo de devoção, né? Nós elegemos para adorar. Jesus é a garantia do meu acesso a Deus. Jesus é a garantia de que eu posso sim me achegar ao Santo dos Santos. Devo tudo a Ele. Devo tudo a Ele. Não é religião. Não é apenas um ritual qualquer. É um acesso direto. Quantos podem dizer amém? Estão compreendendo, queridos? Se você, na tua casa, pode ser o lugar mais simples do mundo. Pode ser um lugar sem luz. Pode ser um casebre. Pode ser um lugar que for. Você dobra o seu joelho. E você quer falar com Deus lá no seu trono no céu. Você deve a Jesus o acesso ao Deus Todo-Poderoso. Quando entrar diante de Deus, por isso Jesus disse, irmãos, para aqueles discípulos, vocês, discípulos, ainda não pediram nada a meu Pai em meu nome. Os discípulos estavam acostumados a adorar a Deus, Yahvé, Adonai. Pedro, Tiago, João, todos eles adoravam Adonai, o Senhor. Jesus diz, agora que eu estou aqui, manifesto em carne, sou o mediador de vocês, peçam ao Pai em meu nome. Há necessidade de compreender isso. Você vai chegar diante de Deus Todo-Poderoso, mas por meio de Jesus, através de Jesus, glorificando a Ele também por fazer mediação. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo, queridos? Por isso a palavra de Deus diz, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. É com os dois. Não confunda as pessoas, né? Dê reverência ao Pai que lhe é devida e agradeça a Jesus pelo que Ele fez por nós devidamente. O Pai é o nosso grande Pai, Criador, dono de tudo. Jesus é o nosso acesso ao Pai. É o nosso grande sumo sacerdote, nosso representante, nosso bispo. Eu amo essa palavra. E diz que ele é bispo da nossa alma. A palavra bispo quer dizer supervisor. Significa, irmãos, que não tem um momento sequer na minha vida que eu não estou na presença do Rei Jesus. E Ele está ali velando pela minha vida, porque Ele vive para interceder por nós. Quantos dizem amém? Quantos dizem obrigado, Jesus? Se eu estou de pé por causa da Tua graça, da Tua mediação, porque o Senhor tem velado pela minha vida.
tem velado pela tua vida. Não há caso, irmãos. Há causa e consequência. Aproveite todo o privilégio que você tem e entre no santo lugar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, eu quero mostrar a vocês quando esse acesso foi efetivamente consumado. Mateus capítulo 27, verso 50. Mateus 27, verso 50. Quero que vocês vejam para não ter dúvida. Lembram-se que o pastor disse que a espessura do véu lá no templo, que separava o homem de Deus, era da espessura de um punho de um homem. O historiador judeu Flávio Joséfo escreveu o seguinte sobre esse véu grossíssimo. Era tão espesso esse véu, para você entender o que vai acontecer aí nesse momento, que Flávio Joséfo diz, o historiador judeu, que se pegasse o véu e amarrasse a cavalos para tentar rasgá-lo, não conseguiria. Olha bem, irmão, cavalo é um bicho forte. Mesmo que pegasse esse véu, amarrasse numa ponta um cavalo, amarrasse na outra ponta o cavalo, e desse para eles correrem, para tentar rasgar o véu, não conseguiria. Porque o véu era de uma tecidura muito resistente e grossa. Mas na hora que Jesus morre na cruz, na hora que ele entrega a sua carne, por isso o acesso é pela carne de Jesus, pela vida dele. Nesta hora, o véu da separação do homem pecador com seu Deus super santo é rasgado de cima a baixo. Quantos podem dar glória a Deus? É o que a palavra de Deus narra aí no texto bíblico, Mateus 27, 50. Diz assim, vamos lá? Jesus, clamando outra vez com grande voz, o que diz a palavra de Deus? Entregou o Espírito. Na hora que o Senhor dá a sua vida por nós, o que acontece lá no santuário em Jerusalém? Verso 51, vamos lá, irmãos? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Amém, povo santo? Diga assim, o véu que me separava de Deus foi rasgado. Amém, povo santo? Glórias a Jesus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho. Jesus morre na cruz e o véu grossíssimo, que homem nenhum poderia rasgar, Deus mesmo rasga. Porque se fosse homem, seria de baixo para cima. O homem está embaixo, o véu era alto. Mas foi Deus de cima para baixo rasgando, mostrando que eu e você temos acesso direto agora à sala do trono, ao santíssimo lugar. Aproveite esse privilégio, igreja. O sangue do Cordeiro nos propicia isso. Hebreus capítulo 9, novamente, verso 14, é o último texto. Vamos lá? Hebreus 9, 14. Nós já vamos partilhar o pão, comer, tomar o cálice e beber, com a compreensão mais aclarada do privilégio. Hebreus 9, 14. Obviamente, teria muito mais o que falar sobre isso. Houve mudança de santuário, houve mudança também de sacerdócio. O sacerdócio levítico era temporário e imperfeito. O sacerdócio de Cristo é perfeito e eterno. Amém, povo santo? E nós estamos nesse outro momento, privilegiados com o sacerdócio de Cristo. Mas digo mais, nós mesmos fomos constituídos sacerdotes reais. E muita gente não pensa nisso. Age como se fosse povo comum. Você não é gente comum. Você é gente marcada com sangue. Você é marcado com o sangue de um rei. Você foi chamado para entrar diante de Deus. Só sacerdote entra diante de Deus, irmão. Seja você um jovem, um adolescente, mulher ou homem, você chega diante de Deus. Quem que entrava diante de Deus no Antigo Testamento? Só sacerdote. Amém, amado de Deus? Agora você entra. Quantas vezes você quiser. Pelo sangue do Cordeiro. Tem um detalhe fantástico. Na consagração da família sacerdotal de Arão, ele como sumo sacerdote e os seus filhos como sacerdotes,
para trabalhar naquele lugar, tinha que ser separado santo. Foi feito um ritual de sangue. E foi colocado sangue de animal, sangue de uma vítima, na ponta da orelha de Arão, no polegar direito e no dedão do pé direito. Marcou o sangue em cima, no meio e embaixo. Era a ideia de ele estar totalmente marcado com sangue. Amém? Imagina que eu e você, como sacerdotes de Deus, somos marcados com sangue, ó, em cima, no meio e embaixo. Totalmente. Quantos podem dizer amém? Nós somos sacerdotes, irmãos. Quando você vai interceder pelos enfermos, quando você vai orar pelo seu vizinho, quando você vai orar pela sua família, nesse momento você é um sacerdote na presença do Santíssimo Lugar. Ali Deus te ouve, ali Deus atende, ali Deus move a sua glória. Diga comigo, eu, filho de Deus, fui constituído sacerdote real. Amém, povo santo? Quem é sacerdote real? Diga glória a Deus. Amém, povo santo? Você pode glorificar o Senhor nessa hora, irmão. Privilégio dos privilégios. O reino de sacerdotes, todos nós. Milhões e milhões de intercessores sobre a terra. Amém, povo santo? Com o privilégio de chegar diante do Pai. Oh, Senhor. Nós chegamos mais vezes, irmãos. Nesse mês, não só nesse mês, esse mês é só um instrumento, não é só um treinamento, um reaquecimento. Que a partir deste próximo mês, nós temos uma conduta de busca de Deus muito maior, mais intensa. Entremos mais vezes no Santo dos Santos, intercedendo pelas vidas. Amém, povo santo? O texto de Hebreus 9, 14 diz assim. Hebreus 9, verso 14. Já passamos de Mateus já. Hebreus 9, verso 14. Vamos lá? Leia comigo que a gente vai com o texto aí marcado. Vamos lá? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora. Eu quero aplicar esse texto na sua vida agora, em nome de Jesus. Fica de pé nessa hora. Glórias a Deus. O sangue de Jesus purifica a nossa consciência de obras da carne. Sabe, irmãos, eu e você tropeçamos muitas vezes ainda. Mesmo tendo sido selados com o Santo Espírito. Mesmo tendo o privilégio de orar quantas vezes você quiser por dia. Até pela ausência de oração, caímos em tentação mais vezes. Jesus falou para os discípulos, orai para que não entreis em tentação. Ele não disse, depois que você tiver em tentação, você começa a orar. É um erro comum nosso. Só quando a coisa esquenta, quando a gente já está quase tropeçando, a gente lembra de orar. Mas se orasse antes de tropeçar, se orasse antes da aprovação, passaria pela aprovação mais forte, como estou entendendo. O erro nosso é orar depois que o negócio já está pegando fogo. Quando a carne já está te enganando, teus pensamentos carnais, peca, você está doido para pecar. Aí que você pensa em orar. Ai, meu Senhor, me ajuda. Por que não orou antes? Por que não tem vida de consagração antes? Quando chegar a tentação, você está forte. E pode dizer como Jesus fez com Satanás, para trás de mim. Eu não quero cometer pecado contra o meu Deus. Amém, amados de Deus? Vida de oração, irmãos, é profilaxia contra a queda. Vida de oração nos fortalece antes da tentação. Não é da tentação que você tem que orar, é antes. Vida de oração mantém seus pensamentos santos e purificados. O texto em questão que nós lemos por último diz, ele purificará a nossa consciência